Sejam bem-vindos à aula de banco de dados. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo UML, né, a importância dele e por que o pessoal de banco de dados fala de modelo UML, né, se a gente aprende que o UML é só para programação. Então, vamos lá. Então, rapidamente, iniciando um pouquinho sobre orientação a objeto, né, é importante que a gente entenda que quando a gente fala de orientação a objeto, a gente está tentando caracterizar o quê? Os elementos do mundo real em classes e objetos. E aí, de forma muito similar com o que a gente fez no modelo ER, na prática, o que a gente está tentando fazer é uma representação que simule o real dentro de um modelo que possa ser transformado em um sistema, diminuindo no máximo o intervalo que existe entre a sua representação e as abstrações que você fez do mundo e a realidade, que é o que você quer contemplar no seu modelo, né? E aí, para isso, a gente tem que pensar um pouquinho sobre a construção do objeto, da classe, para que a gente possa depois entender a utilidade que a gente vai ter durante a modelagem do banco de dados. Então, rapidamente falando, né, a base do paradigma orientado a objetos são o quê? Os objetos. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor aonde a gente quer chegar com os objetos, a gente vai ter que dividir, na prática, o objeto em parte interna e parte externa. Aonde, no caso, o que a gente chama de parte externa de um objeto é a interface, é tudo o que está disponível para outros objetos interagirem de um objeto. Então, na prática, é a casca daquele objeto, né? É aonde você consegue manipular ou tem visibilidade de um objeto, tá certo? Enquanto a parte interna é o que a gente vai definir a estrutura por dentro do objeto. É como vai guardar uma informação, se tem determinado tipo de associação, se um objeto é composto de outros e também como é o comportamento de um objeto a um determinado estímulo, né? Esse estímulo é o que a gente chama de mensagem para o objeto, né? Que na prática é uma invocação a um método que tem um conjunto de informações que fazem com que essa mensagem possa ser respondida, né, por um método ou por outro. E aí a gente está falando lá de quê? De polimorfismo, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E aí, só para a gente ter um histórico de como as coisas acontecem, né? O primeiro cara que falou de análise orientada a objeto foi o pessoal lá de Smalltalk, né? Que é uma linguagem de programação bem completa do ponto de vista de orientação a objeto. E aí, a partir dessas coisas, começaram a surgir vários métodos de análise de projeto orientado a objeto. Então, é como se eu falasse que você está fazendo um projeto orientado a objeto independente de dividir código ou banco ou coisa do gênero. Surgiu o conceito de responsabilidade de classe, que era uma tentativa de atribuir coisas que são responsabilidades, né, de fazer ou de conhecer, e aí a gente determinava o quê? Qual era a classe que era responsável por isso, né? Veio lá o objeto, análise orientada a objeto lá do Code, né? Que é um dos caras que é o pai, né, do modelo relacional lá. Veio o método do Bush, né, um dos caras dos três amigos, o OMT, do Humboldt, e o Jacobson. Então, lá em 1997, a gente tem a primeira definição do que é uma linguagem de modelagem geral. E aí, a partir disso, a gente começa a representar o quê? Informações sobre o sistema usando o OML. Se a gente vai usar a OML para representar informações do ponto de vista conceitual de um sistema, é natural que você também pense nessas informações sendo usadas num banco de dados. Por que você pensa nisso? Porque você quer ter uma equivalência entre o que você faz com o seu banco e o código que você gera. E aí tem que ter um ponto de partida, né? Esse ponto de partida a gente chama de modelo conceitual. E aí, rapidamente, né, a gente divide lá a abstração do que é um objeto em uma forma que a gente chama de classe. Então, quando a gente fala que uma classe tem alguma coisa, significa que a gente está representando as características dos objetos
que foram moldados a partir daquela classe, né? A representação UML geralmente é feita por um retângulo, né? Ou um retângulo com as bordas arredondadas, que nem está ali no desenho, né? Onde geralmente você tem onde tem na primeira seção o nome do objeto. A segunda seção pode ser opcional ou não, mas são os atributos, né? São as características que o objeto conhece. Então, né, se uma pessoa tem um nome, você quer saber qual é o nome da pessoa, provavelmente o objeto pessoa tem um atributo nome, né? E os seus comportamentos que estão representados a partir dos seus métodos. Então é muito fácil a gente ver, né, que todo objeto tem que ter uma identificação, né, da sua classe, um estado que é representado pelos seus atributos e pelos seus relacionamentos, e um comportamento que está relacionado ao seu estado interno e ao estímulo que você vai receber a partir de outro objeto. Então, um exemplo aqui bem rápido, né? Está falando que tem um carro, que tem uma placa, que tem o número de chassi e que tem o código do carro. E esse objeto tem as seguintes ações: acelerar, frear e acender faróis. Então, a partir dessas informações que eu tenho sobre o objeto carro, eu faço a modelagem inicial do meu sistema para esse carro. Então, estou fazendo um modelo que simula, né, o trânsito, pode ser. Ou estou tentando guardar as informações de um carro para saber, por exemplo, quanto ele paga de IPVA. Aí, talvez essa modelagem não seja suficiente porque não tem as informações que servem para calcular o IPVA, e o comportamento desse objeto também não é útil nesse caso de modelagem. Então, cada objeto vai ter uma identidade única e os estados dos objetos são distintos. Então, é como se eu falasse aqui, tenho 3 instâncias que são professores. Esses professores têm a característica de ensinar banco de dados. E aí, na minha modelagem, eu vou fazer uma abstração e vou falar que existe uma classe professor, né, que vai ter esse comportamento aqui, mas que ele tem características diferentes, né? Por exemplo, aqui é o tipo de roupa, o local onde ele executa a sua atividade, aqui é a forma como ele obtém conhecimento, né? Aqui é o método como ele obtém conhecimento. Mas isso daqui são apenas exemplos que você vai fazer uma abstração para poder representar o quê? Um professor BDMan, né, dentro do seu sistema. Então, para a gente avançar mais na característica da modelagem orientada a objeto, a gente tem que entender o que é o estado. O estado representa a situação atual do teu objeto, ou melhor, a situação em que seu objeto foi representado pela última vez. Então, é como se você falasse, olha, qual é o valor das variáveis daquele objeto, mas não só isso. Se esse objeto está associado a outra coisa, né, essa associação naquele momento também representa o estado do objeto. Então, se você fala que a associação representa o estado de objeto em um momento, significa que o objeto pode mudar as suas associações e seus atributos também podem mudar, logo o estado dele pode mudar. Então, é muito importante que a gente saiba, né, que o estado atual de um objeto é o momento atual que foi representado pelo estado do objeto, né, no momento certo. Então, aqui, por exemplo, se você falar que quer guardar as informações do nome, da matrícula, data de início de salário de um professor, esses serão os valores que representam o estado dele. É claro, se ele tem alguma associação, por exemplo, disciplina que leciona, a disciplina que ele leciona também está relacionada com a informação de estado dele. Então, se ele mudar a disciplina que leciona, provavelmente o estado dele vai mudar. Ok. E o comportamento determina a reação dele a um estímulo externo. Então, por exemplo, ali, né? Você alocar um professor dentro de um curso, né? Nesse caso aí, esse comportamento espera uma resposta, se ele foi alocado ou não, se eu posso alocá-lo, se ele quer ser alocado, né? Então, o comportamento é representado por um conjunto de estímulos, né? Que a gente chama de mensagem, e métodos, que são as operações lá, que no final das contas podem ser chamadas para responder àquele estímulo. Bom, e aí a gente chegando nisso, a gente precisa apresentar os conceitos de classe e objeto para poder depois fazer o paralelo lá com
os elementos da modelagem ER. Então, o objeto vai ser uma abstração dos elementos do mundo real que você observa para extrair o quê? As informações que você quer guardar no seu banco ou representar no seu sistema. Então, a gente costuma falar que o objeto é aquele cara que é o portador do atributo, que tem um valor, que é o portador da operação, que vai receber o estímulo, a mensagem, né? É ele que faz a ópera acontecer. Enquanto a classe é uma abstração. Então, quando você representa uma classe, na verdade, você está tentando nomear um conjunto de objetos, né, que você identificou no seu problema para facilitar a representação lá. Então, vejo lá, se eu tenho vários itens que eu quero guardar em uma caixa, né, pode ser que eu tenha que representar uma classe item que tem um conjunto de características para que eu possa armazenar naquela caixa, né? Seja peso, seja altura, seja volume, ou qual é o tipo de item, né? É um item inflamável, é um item que quebra muito fácil, e aí vai depender muito do domínio que você quer trabalhar. Então, a classe, na prática, é um molde que você vai ter para dizer quais são as informações e os comportamentos do mundo real que você abstraiu para a sua representação. Então, você escolheu representar aquilo tudo como um elemento daquela classe. E depois você vai fazer o quê? Você vai fazer objetos. A partir daquela classe, você vai instanciar coisas que são instâncias dos objetos da classe. Então, é como se a gente falasse lá, por exemplo, né, que os nossos 3 professores fossem objetos da classe professor, que apresentam essas informações aqui, né, e esse comportamento. Então, quando eu for armazenar uma informação no meu banco, eu espero que essa informação esteja representada de acordo com o estado do meu objeto, né? Guardei um professor no banco, então eu tenho que saber, naquele momento em que eu guardei, qual é o nome, qual é o endereço, qual é a data de nascimento, coisas do gênero. Até porque quando eu for manipular esse objeto, pode ser que seja daqui a uma semana, um mês, e aí eu vou querer o quê? Pegar essa informação, receber um objeto que tem o mesmo estado do objeto né, do objeto no momento em que eu armazenei e manipular ele como se tivesse o mesmo estado e comportamento. Apesar de não ser o mesmo objeto ele vai se comportar como tal. Então, beleza, né? E aí, é claro, quando a gente fala de abstração, a gente tem que nomear rapidamente também os outros princípios. É claro que a gente usa isso no banco, mas de uma forma menos usual, como o pessoal faz lá no desenvolvimento, mas é importante, né? Que é o princípio do polimorfismo, que é caracterizado por coisas que você vai extrair a partir da abstração e da representação com encapsulamento. Então, vou tentar traduzir o que eu falei muito embolado. É como se eu falasse o seguinte, olha, eu vou pegar elementos do mundo real, que eu vou chamar de objetos, né? Vou criar uma classe, e aí vou começar a, pelo princípio do encapsulamento, determinar o que pertence àquela classe. Depois, pelo princípio do encapsulamento, eu vou também começar a dizer quem faz determinada ação. E aí, se alguma ação é muito complicada e pode mudar de comportamento de acordo com o estado do objeto ou da classe a qual ele pertence, aí a gente usa o princípio do quê? Do comportamento polimórfico, certo? Então, uma das grandes vantagens do polimorfismo é que a gente vai poder olhar para um elemento só, tá? E ele vai apresentar um comportamento diferente de acordo com o seu estado. Então, esse exemplo aí é muito clássico, né? A gente pega lá várias televisões e aí você fala, olha, eu gostaria de ter um controle que conseguisse, de certa forma, mudar ou configurar ou manipular uma televisão, né? Independente de qual é a televisão, eu só precisaria mudar o estado interno daquele objeto e aí ele conseguiria mudar a televisão. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai representar lá, olha, pelo princípio do encapsulamento, né? Eu sei que um controle remoto comanda a televisão usando,
infravermelho, né? Então, a partir disso, eu preciso saber como é que cada televisão trata essa faixa esse intervalo de faixa de frequência para a luz, né? Então, aí a primeira televisão vai ter uma faixa, a segunda vai ter outra, a terceira vai ter outra, e ela vai ter lá uma forma de lidar com determinada informação. Então, eu posso encapsular isso, né? Encapsular, por exemplo, que no meu controle vai ter lá uma forma de emitir, uma frequência, e aí a partir disso, dependendo, né, de quem ele está controlando, o controle vai mandar a informação correta para a televisão. É claro que para isso eu preciso alterar o estado interno do controle remoto. Pelo princípio do encapsulamento, o resto está encapsulado dentro da classe e esse comportamento vai modificar de acordo com o estado interno do objeto. Beleza. Então, durante a modelagem, a gente faz duas operações muito importantes, né? A classificação e a generalização. Então, na prática, a gente aprende isso desde criança, né? Vai pegando lá aqueles brinquedinhos, encaixa o quadradinho num buraco que parece um triângulo, você não vai encaixar e você bota o triângulo, então você aprendeu que aquele plásticozinho que tem aquele formato é um triângulo, né? Você aprendeu o quê? Abstrair coisas do mundo real que encaixam ali, e aí depois você aprender o nome que aquilo dali é um triângulo. Então, a gente começa a extrair elementos do mundo real para representar em classes que depois a gente possa agrupar de uma forma esperta. E aí quando eu chamo agrupar é dizer, olha, eu tenho dois elementos que pertencem a duas classes diferentes, mas elas têm características em comum. Quando eu chamo característica, eu estou falando de atributos e métodos, né? Informações e comportamentos. Por exemplo, um cliente pessoa física, um cliente pessoa jurídica. Eles dois são clientes. Todo cliente tem um número de agência e um número de conta. Beleza? Então, eu tenho uma classe que é um grande conjunto de clientes que é dividido em subconjuntos que são duas classes distintas. Os clientes conta corrente e os clientes os clientes pessoas físicas, clientes pessoas jurídicas, né? E aí, cada um tem uma característica ou algum comportamento diferente que você quer representar nessa classe. Então, a generalização é uma forma de você agrupar elementos que pertencem a classes distintas em uma grande classe para você aumentar a sua capacidade de abstração. Então, na verdade, quando a gente está fazendo abstração, a gente está fazendo o quê? Primeiro a gente cria classes mais pontuais e depois a gente vai agrupando para ficar mais fácil a tratar com essas classes, né? Lá no sistema, por exemplo, no sistema acadêmico, se você vai lidar com professor, aluno, funcionário, é muito mais fácil você criar a classe professor, funcionário, aluno, e aí depois você agrupa tudo em pessoas ou em usuários. Então, você generalizou, falando que todos os objetos que você vai tratar ali são pessoas ou usuários, em que em algum momento você quer tratar algumas instâncias específicas como professores, ou como alunos, ou como funcionários, tá certo? Então, é para isso que vai servir a generalização, para a gente poder aumentar a capacidade de abstração, sempre representando a informação de forma que tenha coerência, né? Mas que a gente consiga lidar com essa informação de uma maneira mais ampla. Então, né, tem os exemplos que a gente colocou aí no slide, o pássaro é um animal, porém existem animais que não são pássaros, por exemplo, o cachorro. Então, se para mim for interessante caracterizar um animal como pássaro ou cachorro, eu vou representar o quê? Que são classes distintas, que são especializações de animal, né? Por quê? Porque de repente você está querendo especializar o produto que você quer vender, né? Ração para pássaro, ração para cachorro. Mas todos eles são animais e têm rações. Então, na hora de calcular lá o total da sua venda de ração, não importa, vou calcular o total da venda da ração. Mas para eu saber qual é o produto que eu tenho que associar, aí eu tenho que saber que é um cachorro ou que é um pássaro, porque aí eu vou saber o valor da ração do cachorro, o valor da ração do pássaro dentro da classe cachorro e dentro da classe pássaro, né? Então, a nossa brincadeira de modelagem, quando a gente está falando de
representação UML e de ER também, é a gente ficar brincando em qual é o nível de classificação que a gente quer ter e o nível de generalização ou o nível de instanciação que a gente quer ter. Quanto mais próximo dos objetos reais, né, mais próxima da realidade fica a nossa modelagem. Quanto mais próxima de uma classificação abstrata, aí mais representativa ela fica, mas talvez ela não consiga representar de forma fiel a realidade. Então, é a mesma coisa quando a gente chama a generalização e começa a olhar a especialização, né? Você consegue entender quais são as características dos alunos e o que elas se diferem das características do professor, porque você especializou a pessoa. Mas quando você quer lidar, né, com o usuário do sistema que vai fazer determinada ação, pode ser que você queira tratar todo mundo como pessoa. Então, por exemplo, né, na hora de criar a matrícula, todo mundo tem uma matrícula. Então você vai ter que guardar a matrícula da pessoa, independente se é um professor ou se é um aluno, independente inclusive da forma como essa matrícula é criada, tá? Ela pode ser armazenada no mesmo campo, mas a codificação dessa matrícula ser totalmente diferente, né? Mas observa, se você quer tratar apenas o professor como um elemento que tem uma matrícula, você conseguiria usar a classe pessoa e não saber de qual subclasse ela é a instanciação, assim como o aluno. E aí a gente começa a complicar um pouco mais com o intuito de tentar o quê? Se aproximar da realidade. Então, quando a gente fala aqui, ó, eu tenho um empregado, eu sei que em algum momento do sistema eu só quero tratar todo mundo como empregado. Mas em alguns momentos eu preciso saber, se ele for um gerente, qual é o total de orçamentos que ele já criou, né? Ou se ele é um projeto, um gerente, e ele for um gerente de projeto, quais são os projetos que ele tem? Então observa, se eu quero olhar de novo a data de admissão do meu empregado, eu não preciso ficar olhando ele como se fosse um projeto, um gerente de projeto, porque um gerente de projeto é um empregado. Todo empregado vai ter uma data de admissão, então não importa de qual subclasse ele pertence. Na verdade, aí eu vou usar a generalização para favorecer a simplicidade de como eu vou armazenar essa informação e manipular essa informação. Então, é por isso que a gente faz a generalização, porque senão, né, seriam o quê? Classes distintas que têm repetição de campos ou de procedimentos que são operações ou de associações, né? Então, um exemplo é, todo funcionário que é um empregado tem uma unidade que ele participa, pertence, né? Então, se eu falo que uma unidade é o local aonde o funcionário trabalha, eu vou criar uma classe unidade e associar o empregado. Agora, se eu quero saber quantos gerentes de projeto estão na unidade 3, eu vou pegar a classe unidade, vou ver quais são os empregados que pertencem a essa unidade, que são gerentes de projeto, né? Então a gente também vai conseguir identificar esse tipo de coisa, a gente só vai ter que olhar para o subconjunto de elementos que pertencem àquela classe. E aí, né, sendo bem objetivo, a gente também consegue associar elementos, como eu dei no exemplo anterior, entre a unidade e o funcionário, utilizando o ML. Então a gente usa essa setinha aqui, né, essa linha aqui. Nesse caso, para quem já sabe um pouquinho mais do ML, a gente não está preocupado no direcionamento da leitura, né, nessa representação aqui, e nem na orientação do diagrama por enquanto. Então aqui ele é bidirecional, o professor conhece a universidade conhece o professor. Se ele tivesse uma orientação, aí a gente teria que tomar cuidado na hora de representar, inclusive o banco, né? Então vamos tentar entender isso antes de complicar um pouquinho. Estou falando que todo professor tem uma associação com universidade.
Agora, eu não sei se é obrigatória, né? Se todo professor a todo momento tem uma associação com a universidade. Então, um professor trabalha para a universidade e aí um professor pode ser um empregado. Observa que é diferente, né? Você faz a leitura, pega uma classe e lê do outro lado, mas na hora que você vai ver o papel, ele está sempre do lado da classe que está associado. Então, todo professor é um empregado e toda universidade é um empregador. Lembrando que nome de papel não é obrigatório, nome de associação também não. Contudo, para a modelagem do banco, é interessante que você sempre pense um nome de associação para facilitar a sua vida. E aí, assim como a gente vai falar na orientação objeto de parte todo, a gente também tem que falar da representação parte todo, que vai permear o nosso banco. Então é como se eu falasse assim, cara, todo objeto é composto de outros objetos, né? E aí um objeto é parte do outro objeto. Então essa representação é importante porque quando a gente for armazenar essa informação no banco, depois a gente vai precisar resgatar, instanciar as partes do todo e representar da forma correta, né? Então é importante que a gente saiba que existem representações parte todo, né? Que a gente vai ter que, de certa forma, armazenar no banco. Então, a primeira representação parte todo é a agregação, né? Que a gente costuma dizer que é a composição não obrigatória. Então, significa que a parte existe independente do todo e a parte pode ser compartilhada. Então, não é esse caso aí, né? Mas é como se eu falasse que todo avião tem motor, eu posso ter motores sem avião, certo? Mas um avião tem que ter um motor. Agora, eu posso pegar o motor, tirar de um avião e colocar em outro avião. Então, quando a gente fala de agregação, a parte não precisa do todo para existir. Já a composição, a gente costuma dizer que a parte é exclusiva, né? Depende do todo para existir. Isso significa que quando eu tenho uma associação de parte todo de composição, na maioria das vezes, quando você cria a parte, você também cria os objetos. Você cria o todo, você também cria os objetos da parte. E na maioria das vezes, quem cria os objetos da parte é o todo, certo? Então, olha esse exemplo aí. Eu estou dizendo que todo sócio tem dependentes e todo dependente tem um sócio. Então, eu não posso ter dependente sem sócio, nem sócio sem dependente. Então, a forma fácil, por exemplo, de você modelar isso daqui é, inclusive, você ter um método adicionar dependente, que passa os atributos que vão ficar dentro do objeto dependente como parâmetro. E aí, quem instancia o objeto dependente é a classe sócio, né? E aí fica garantido que o dependente não vai existir sem o sócio, porque toda vez que você criar um dependente, o sócio garante que ele vai ser o seu dependente. Então, de novo, né, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar na decomposição, mas se a gente decompor, a gente também tem que ter a capacidade de fazer um elemento que seja composição. Mas observa, dependendo do objetivo que você está tentando traçar, apenas a agregação já é o suficiente para você representar no banco, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho um carro tem um chassi e um motor, mas se eu fosse armazenar, eu ia armazenar as informações do carro e deixar o chassi e o motor de fora do meu banco. Aí eu pegaria tudo que tem de informação do chassi, né, qual é o número do chassi, qual é a data de fabricação, e colocaria dentro do carro. Que geralmente isso daqui é 1 para 1, tá? Um carro tem um chassi, um carro tem um motor. E aqui a mesma coisa. Então eu tenho um carro aqui, eu sei o modelo do motor, eu sei o ano de fabricação, eu posso guardar essas informações aqui, se isso for pertinente, tá certo? E aí vai depender, é claro, do que você quer armazenar do ponto de vista do seu modelo parte todo de carro. Se você quer armazenar informações detalhadas do motor ou do chassi, então há uma chance muito grande de que você vai ter que criar a classe chassi ou a classe motor no banco também. E aí,
Agora que a gente falou de classes e associações, a gente fala da multiplicidade, né? Então a gente fala muita coisa e tem que tomar cuidado na hora de representar. Então vamos lá. A gente costuma falar muito na modelagem de banco de dados, isso daqui é 1 para 1. Isso daqui é 1 para muitos. Isso daqui é muitos para muitos ou até muitos para 1, né? Então vamos entender. Quando a gente fala que eu tenho uma representação para 1, a gente está dizendo que a classe à esquerda tem um elemento e a classe à direita também tem um elemento. O problema é que muitas das vezes as pessoas misturam o 1 para 1 com o 1 para 1 para 0 ou 1. Então, quando você fala 1 para 0 ou 1, pode ser que você esteja falando a mesma coisa que 1 para 1. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Essa representação numérica, ela tem mais precisão. Você tem que tomar cuidado com o que você fala e com o que você representa. Então é muito rápido da gente falar, isso aqui é uma representação 1 para 1. Mas na verdade, ela é uma representação 1 para 1 totalmente diferente dessa daqui. Assim como essa daqui, 1 para muitos, 1 para muitos, e aí a representação é diferente. Aqui eu tenho um número determinado, máximo, que eu posso associar. Aqui eu não tenho. E aí a gente começa a complicar, né? Multiplicidade está do lado oposto do objeto, né? E a navegação vai dizer a forma como você interpreta o diagrama para que você possa depois transpor isso para o teu banco. Então vamos lá. Um sócio, aí pula lá para o outro lado, tem 0 ou vários dependentes. Um dependente tem um sócio. Isso daqui é um relacionamento de parte todo de composição. E tem esse negócio aqui da navegação que também influencia na forma como você lê. Se é daqui para lá, é 1 para muitos. Se a setinha tivesse ao contrário, era muitos para 1. Isso faz uma diferença na hora de você armazenar essas informações. Porque como é que você lê a navegação? Um sócio conhece seus dependentes, mas como a setinha está só para esse lado, e observem que a setinha mesmo não é o nome, o dependente não sabe qual é o seu sócio. E aí, a última coisa que a gente tem que falar, e isso não aparece muito no modelo R, é o relacionamento de dependência. Talvez vocês não tenham visto isso ainda lá quando aprenderam programação orientada a objeto. Mas a dependência é uma forma que você representa na OML que um objeto depende de de outra classe, para realizar alguma operação. Mas não é uma dependência estrutural que nem a gente viu aqui, né? Aqui, é uma associação que é uma dependência estrutural. O sócio depende do dependente para existir, a classe sócio. Aqui não, aqui o cliente pode ter um atributo dentro de um método que usa um fornecedor, pode ser um parâmetro de um método que usa o fornecedor, pode ser também uma variável que ele está usando lá como fornecedor. Então aqui a única coisa que você está dizendo com o conceito de dependência é que algo dentro do cliente usa, de certa forma, objetos da classe fornecedor. Então a gente fala que é não estrutural, mas é uma representação importante. Então, para a gente resumir essa primeira parte, né, da modelagem UML, a gente tem várias formas de associar objetos, né? Uma associação que é fraca é o conceito de dependência. Ela é muito mais fraca que uma composição. Por quê? Porque o todo depende da parte e, na maioria das vezes, a parte depende do todo. Então, a composição é mais forte que a agregação, né? Que ainda é um relacionamento parte-todo, mas a parte pode trocar de todo, né? Ela pode existir sem ter o todo, assim como ela é mais forte do que a associação normal, que é apenas uma associação, né? Não é uma obrigatoriedade estrutural,
Não é que um objeto vai depender do outro para fazer sentido. E a ligação de dependência, né, que é apenas uma forma de você dizer que o objeto usa o outro de alguma forma. Então, né, a gente tem que tomar cuidado com essas indicações de cardinalidade, né? Isso daí é só um textinho para vocês lerem para acompanhar a restrição. Mas por que a gente tem que tomar cuidado com essas restrições? Porque daqui a pouco a gente vai falar de coisas que são obrigatórias, né, e não são obrigatórias dentro de uma associação. Mas para a gente terminar essa apresentação do modelo conceitual UML, a gente tem que fazer a equivalência do UML para o modelo ER. Mas por que, Eduardo? Eu não entendi até agora por que você falou do conceito de classe UML, né? Então vamos lá, vamos pensar, né, na forma como você faz a modelagem. Chegou lá, conversou com o teu cliente, fez uma porção de lista de coisas que você tem que fazer, identificou as entidades do seu banco, né? Ah, eu tenho uma entidade tal, com atributos tais, relacionamentos tais. E aí você também começa a perceber que os elementos que você vai programar em algum momento, eles são parecidos com as entidades. E a representação que você vai ter, de verdade, tem que ser equivalente. Na verdade, né? De verdade não. Na verdade, tem que ser equivalente. Então, quando você faz o modelo ER, você também tem que fazer a sua representação UML. E a ideia é que o seu modelo ER seja equivalente ao seu modelo UML, para que, se você precisar seguir com um banco enquanto outra pessoa faz a modelagem, faz o projeto, faz o desenvolvimento, lá no final o código consiga ser mapeado no banco. Então, esse modelo inicial, né, esse modelo conceitual inicial que a gente vai fazer, é o ponto de partida para modelagem de banco de dados e para a nossa modelagem de sistemas, que vai ser a parte onde a gente codifica, testa, estrutura, faz o comportamento, faz decisão de projeto, aplica padrão arquitetural, aplica design pattern. E aí, no final, ele quer guardar essas informações no banco. E aí ele pode usar, por exemplo, o modelo objeto relacional, né? Usar alguma ferramenta que mapeie seus objetos no banco. Para isso, esses objetos têm que ser extraídos, né, de alguma representação idêntica, que é o modelo UML que a gente vai fazer a partir do modelo R ou vice-versa. Então, vamos lá. Esquerda, modelo R, direita, modelo UML. Entidade cliente, classe cliente. Cliente tem um ID, que é um atributo, tem um nome, que é um atributo, tem uma rua, que é um atributo, e tem uma cidade, que é um atributo. E aqui, o cliente também vai ter essas informações. Atributo identificador que a gente colocou aqui, não tem como representar na UML, tá bom? Relacionamentos, entidade 1, entidade 2, classe 1, classe 2. Observem que o tipo de notação que eu mostrei para vocês do ER, ela é equivalente à notação do modelo UML. Então, ó, entidade 1 tem o seu papel do lado, entidade 1 tem o seu papel do lado, entidade 2 tem o seu papel do lado, e aqui também. Aqui a gente tem um relacionamento que, para o modelo ER, a gente pensa em instância como se fosse uma coisa física que existe, né? Já aqui, o relacionamento é apenas uma associação entre dois objetos, que depois a gente vai mapear no banco de alguma forma. Quando a gente tem um atributo no nosso relacionamento, a gente vai mapear isso para o que a gente chama de classe associativa. É uma associação entre dois objetos que tem a sua representação a partir do objeto que está pendurado aqui no meio. Então, é como se eu falasse agora que a instância do relacionamento é equivalente à instância da classe associativa, tá certo? Mas não é que todo relacionamento que tem instância aqui vai ter uma instância aqui, porque esse relacionamento não tem muito sentido falar de instância.
é apenas uma ligação entre dois objetos. Então, dá para perceber que a gente consegue fazer a equivalência dos dois, pelo menos nas partes simples. Beleza? Então, isso aqui é uma descrição para vocês depois olharem lá, para ter lá como referência no material, né? E vamos seguindo para as coisas mais importantes. Então, olha só, as restrições de cardinalidade são representadas de forma equivalente, sempre da esquerda para a direita, mínimo à esquerda, máximo à direita, mínimo à esquerda, máximo à direita. E elas são equivalentes, ó, mínimo à esquerda, máximo à direita, mínimo à esquerda, máximo à direita. A generalização, aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, depois a gente vai discutir isso um pouquinho melhor. Eu posso ter uma generalização aqui, ó, disjunta e uma generalização sobreposta. Então, quando a gente fala de generalização disjunta, né, estou falando que uma pessoa é um cliente, uma pessoa é um funcionário. Aqui uma pessoa é um cliente ou é um funcionário. Tudo bem? A palavra disjunção é a dica para a gente saber o que é, o que não é. Tem que escrever disjunção aqui do lado, tá bom? Aqui não precisa, é só você representar assim. Quando você quer fazer uma generalização superposta, desculpa, que é um nome, é só você pensar que uma pessoa pode ser um cliente, mas também pode ser um funcionário. E aí repara, ó, generalização, e ele colocou aqui uma linhazinha pontilhada para representar, né, que um sobrepõe o outro. É claro que se eu juntar isso, viro de baixo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que não é costumeiro de ver na representação UML, é o conceito de superposição e de junção. Mas essa representação é importante quando a gente for falar de banco para saber como é que vai armazenar esse tipo de coisa. Isso a gente vai ver lá no projeto lógico. Então, a gente terminou lá a modelagem UML, né? Vocês viram que, de certa forma, muita coisa vocês já devem saber lá da aula de fundamentos ou da aula de orientação a objeto, mas tem coisas específicas que vocês têm que tomar cuidado para não complicar a sua vida. Eu sugiro que você sempre comece a sua modelagem conceitual a partir do modelo ER. Por quê? Porque o modelo ER vai identificar as chaves, vai identificar os relacionamentos fracos, as entidades fracas, desculpa. E essas informações são importantes para o banco. Então, assim, posso transformar o meu modelo UML no meu modelo ER, mas eu vou ter que identificar os atributos identificadores e os relacionamentos que identificam aquelas entidades. Ao contrário, se eu já identifiquei isso tudo, depois é só eu transcrever para o UML. Tá bonitinho no ER, é um elemento mais simples de expressar, aí você vai e só desenha um UML. É uma coisa rápida de se fazer, tá certo? O importante é que os dois sejam equivalentes.